Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, em que toda semana, para todos os estados do Brasil, levamos uma mensagem de pessoas que detêm o poder, a fim de mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, através das figuras que o detêm. Hoje tenho o privilégio de ter como convidado meu o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que tem que controlar as contas do quarto orçamento do Brasil. São Paulo só perde para a União, para o Estado de São Paulo, para o Estado de Minas Gerais, e o quarto orçamento é da cidade de São Paulo. E cabe ao Tribunal de Contas do município de São Paulo, constituído de 5 conselheiros, de examinar e controlar e não permitir desvios por parte de más aplicações, já que os dinheiros públicos são dinheiros dos contribuintes, são através, fundamentalmente, de tributos que nós temos os orçamentos. Por isso, o presidente do tribunal, o mestre João Antônio da Silva Filho, nós somos Silva no nome, vai falar um pouco sobre a importância do Tribunal de Contas do município, posição que, aliás, eu tenho desde os tempos acadêmicos defendido, ao ponto de ter proposto na Constituinte que houvesse o Poder Judiciário com 3 vertentes claras e independentes. Uma Corte Constitucional, que seria o Supremo, Corte de Administração da Justiça, os tribunais em primeira e segunda instância, e as contas de responsabilidade do poder, que seriam os tribunais de contas. Considerada uma ideia muito avançada, o deputado Ulisses Guimarães, que era presidente da Constituinte, o meu queridíssimo amigo, autor de muitos livros comigo, o senador Bernardo Cabral, que era o relator, dizendo que os controles de contas se fazem antes, durante ou depois, mas criaram uma Constituição absolutamente independente, como eu pretendia, era uma inovação no mundo inteiro. Então, a minha ideia não foi para frente, apesar de exposta no meu livro Roteiro para uma Constituição, preparada na época da Constituinte, a pedido de 66 dos constituintes. Meu caro mestre João Antônio, é uma grande alegria tê-lo aqui, meu Silva Filho, que é um nome que temos em comum, né? Eu queria que falasse um pouco sobre o Tribunal de Contas do município para os nossos telespectadores. Primeiro, mestre, é uma honra estar aqui hoje, por 3 motivos. O primeiro, que é um desejo de todo operador do direito estar ao seu lado. Uma pessoa, um ícone da ciência do direito neste país, com uma vasta experiência em todas as áreas, especificamente no que diz respeito à Constituição. Não só na sua interpretação, mas já na sua elaboração, no período de elaboração. Então é uma honra muito grande por este motivo. E eu aprendi sempre com o mestre Ives Gandra, lendo seus livros. Mas agora, um pouco mais próximo, eu percebi o ser humano, né? E uma identidade muito forte entre nós, que é a identidade da formação cristã, né? Então isso é uma honra muito grande estar aqui hoje. A segunda questão importante é poder falar para os telespectadores sobre uma experiência que eu vivo há 4 anos. Eu já estive em vários lados do balcão. Fui vereador na cidade de São Paulo por 3 mandatos consecutivos. Depois tive a experiência na Assembleia Legislativa e fui secretário da Prefeitura e recentemente fui conduzido pela Câmara Municipal ao Tribunal de Contas. Então, falar do Tribunal de Contas para um público tão qualificado, são aqueles que assistem o seu programa, para mim vai ser uma honra muito grande. E, por fim, obviamente, poder compartilhar com o mestre Ives Gandra, Silva, né, como eu, um pouco dessa experiência que nós estamos vivendo nesta quadra de luta democrática no país. Então essa, por si só, já seria para mim aqui, ganhei o dia e a noite. Digo que o privilégio é todos nós de tê-lo aqui. Aliás, de tempos em tempos surge, apesar da Constituição brasileira
ter considerado que só 2 tribunais de contas de municípios deveriam continuar como do município específico, São Paulo e Rio de Janeiro, depois há uma proibição da criação de outros, e havia uma razão do Constituinte de colocar. Porque, da rigor, na época, inclusive em 88, quando foi aprovada a Constituição, nós tínhamos, nos 2 municípios, orçamentos muito mais fortes, muito maiores do que a da maior parte dos estados brasileiros. E deixar que as contas fossem examinadas pelo Tribunal de Contas dos estados, por exemplo, o município de São Paulo, se fosse para o Tribunal de Contas do estado, que tem que também, além da conta do estado, ter que examinar a conta de quase 700 municípios de São Paulo, nós temos o orçamento de São Paulo, que é um orçamento monumental, maior de quase todos os estados brasileiros, para ser colocado numa fila ao lado de municípios de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, seria um contrassenso. Mas, de vez em quando, essa ideia vem na cabeça de alguns vereadores: não, nós precisamos extinguir, por uma questão de economia, por São Paulo na fila, entende, de todos esses municípios, como se o Tribunal de Contas de São Paulo, com 7 conselheiros, pudesse, além do orçamento de São Paulo, controlar um orçamento que é o 4º orçamento do Brasil. Como é que vê essas críticas que estão sendo feitas hoje e que eu rebato, porque eu acho de uma insensatez, mas nada como ouvir o presidente do Tribunal de Contas do município para falar sobre isso? Eu tenho debatido essa questão com muita franqueza. Primeiro, mestre, nós temos na cidade de São Paulo cerca, porque dependendo do tempo vai variando, varia um pouco a quantidade, mas nós temos cerca de 15, às vezes até 16 mil contratos em andamento, de pequeno até de valores substanciais. Segundo, nós temos um orçamento de 54 bilhões de reais, um dos maiores do país. Uma prefeitura com perto de 200 mil funcionários públicos e órgãos espalhados na cidade inteira. Se tomarmos como referência uma única prefeitura regional, nós podemos, talvez, são poucos os municípios do país que alcançam o número de habitantes dessas regiões. De modo que eu acho que a cidade de São Paulo, diferentemente do que pensam alguns, ela tem sim que ter o seu próprio controle externo. E o Tribunal de Contas vem cumprindo uma função com independência. E a independência do Tribunal de Contas está exatamente nos 50 anos de construção desse tribunal. Nós temos os melhores quadros em termos de auditores fiscais do país, com um grau de independência na sua atuação construída ao longo do tempo, né? Lá, o jurídico, os auditores, nada tem relação ou determinação do conselheiro relator. Pelo contrário, atuam com independência. E a partir do relatório de auditoria, nós costumamos formar o contraditório com a defesa da origem, que a gente chama, ou seja, do poder executivo, e a partir daí nós vamos formando a convicção ou do conselheiro presidente do processo, a gente chama de TC, ou a convicção do próprio pleno, né? Ou seja, quanto mais independência, melhor para o controle externo. E é isso que vem acontecendo. E o que acontece com a independência cada vez maior do Tribunal de Contas? O ser humano, já por natureza, não gosta de controle. Não é diferente com os agentes públicos, agentes políticos. Então, o controle é sempre indesejável. Então, quanto mais eficiente o controle, mais resistência. Claro. Então, a explicação deste momento, de algumas iniciativas, é exatamente a eficiência do Tribunal de Contas do município na sua atividade fim,
que é fazer o controle externo com eficiência. Agora, a Constituição, por ação dos constituintes, mas também de grandes juristas, como o senhor, estabeleceu novos poderes para os tribunais de contas. Nós agora não fazemos mais o controle das contas simplesmente. Nós fazemos o controle preventivo, o controle concomitante na execução contratual e o controle, digamos assim, a posterior, o controle mais repressivo. Eu diria que o mais eficiente, ultimamente, é exatamente o controle preventivo, que é aquele que impede que o dinheiro público vá para o ralo. Chegar depois é como no direito penal, né? Até é bom, mas você não impede que o dinheiro público seja mal aplicado. Então, acho que cada vez mais a tendência dos tribunais de contas é fazer um controle externo efetivo e eficiente. E o controle preventivo. Preventivo, que é sempre o mais eficaz e o mais interessante para o município. Nós vamos agora aos nossos comerciais, meu caro presidente, e vamos continuar conversando no próximo bloco.